Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 10 e 11, diz assim. Vou ler do 9 em diante. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos ler o 11 e o 12. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém? Estes versículos, esses versos estão inseridos aqui no hino, na adoração, hino da salvação, em que Paulo está louvando, proclamando ao Senhor. Haja vista que, se os irmãos notarem, aí no texto do versículo 3 até o versículo de número 14, dentre esses versículos, nós vamos ver o refrão se repetir no versículo 6, dizendo, para louvor da sua glória, no versículo de número 12, para louvor da sua glória, e versículo 14 também repete o refrão, para louvor da sua glória. Neste texto da Bíblia Sagrada, aqui Paulo, entre os versículos 3 e 14, neste hino, nós vamos encontrar Paulo falando sobre as obras de Cristo, sobre as obras de Deus e as obras do Espírito Santo. Encontramos a ação do Deus Trino aqui dentro destes atos, a ação desse Deus Todo-Poderoso. Nós cremos num Deus Trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não são pessoas diferentes, não são deuses, apenas um Deus em três pessoas, melhor dizendo, não são três deuses, mas sim três pessoas distintas, com atuações distintas, no entanto, na mesma essência e poder e glória, um único Deus que age sobre todas as coisas. E este Deus, ele, antes de todas as coisas, Paulo já inicia o seu hino da vitória. No versículo 3 ele diz, bendito seja o Deus de paz. Já falamos sobre isso, mas só para recapitular algumas coisas. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Tudo é por Cristo, tudo é em Cristo. Olha o verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus, antes mesmo que este mundo viesse à existência, Deus já havia estabelecido um plano de salvação para o homem. Nós precisamos lembrar aqui, e é fundamental para a igreja, que nós temos um Deus que ele tem atributos. Alguns atributos são comunicáveis. Por exemplo, o amor. O amor é um atributo de Deus que é comunicável. Ele comunicou a todos nós. Todos nós amamos uns aos outros e devemos amar como Cristo ama. Nós devemos amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. E é por isso que muitas das vezes você olha para alguém, nem conhece, e o ama, e o recebe bem, o seu coração se alegra de pronto. Isso é a comunicação do atributo de Deus, o amor de Deus na sua vida, que faz exalar para toda a sociedade este amor. Então, quando você alcança alguém que sequer você conhece, quando você abraça alguém que sequer você viu na vida, isso é o amor de Deus através da sua vida. Permita que este atributo de Deus, este amor de Deus, através de você, alcancem outras pessoas também. É importante destacar isso, porque Tiago, quando estava ensinando a igreja, nas cartas gerais, Tiago escreve assim, que ele vai demonstrar Cristo, ele vai demonstrar a boa notícia através das atitudes dele, das obras dele, e ele demonstra amando, ele demonstra
falando que Jesus ama, mas também levando um prato de comida, mas também abraçando, também socorrendo. Se você lembrar do livro do profeta Isaías, quando os homens gostavam de fazer jejuns ritualísticos, capítulo 58, por exemplo, nós vamos encontrar ali Deus repreendendo a nação de Israel e falando para eles: porventura seria este o jejum que eu me agrado? Esse jejum de vocês ficarem raspando as cabeças, esse jejum de vocês rasgarem as vossas vestes, colocarem pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça? Não, o jejum que eu quero é que o amor exale. Porventura não seria este o jejum que eu quero? Que vocês abracem mais, que vocês acolham mais, que vocês possam colocar coberta naquele que está com frio. Isto é um atributo maravilhoso que Deus compartilhou com a sua igreja. Hoje eu e você temos isso e exalamos isso para o mundo. É por isso que quando você vê alguém dizer que odeia o seu irmão, tem alguma coisa errada. De Cristo não tem nada. Não, é incompatível com Deus. É incompatível com Deus. O ódio não permeia em Cristo Jesus. O ódio não permeia em Deus. Não passa isso por Deus. Mas se você é uma pessoa que serve a Cristo, então da sua vida exala o amor, exala o cuidado. Olha a leitura que acabou de ser lida aqui pelo pastor Genival, Gálatas capítulo 6. Se alguém achar um outro irmão em erro, ajude-o com amor, regenere-o com caridade, regenere-o, ajude-o e ore por si mesmo para também não cometer o mesmo. Mas isso tudo é o amor de Deus que faz a gente agir dessa maneira. O amor está acima de todas as coisas. É por isso que, quando Jesus foi interrogado, perguntaram para ele o seguinte: qual o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: o teu próximo como a ti mesmo. Alguém poderia perguntar: quem é o meu próximo? Meus amigos? Não. Jesus Cristo simplesmente vai lá e começa a narrar uma parábola. Jesus começa a contar-lhes uma metáfora. Dizer: havia um certo homem que descia de Jerusalém para Jericó. Este homem foi pego no meio do caminho por salteadores, ladrões. Estes, além de roubá-lo, espancaram e deixaram caído meio morto. Passa um sacerdote e deixa ele. Tudo bem que o sacerdote estava cumprindo a lei, mas o sacerdote passa e deixa. Porque pela lei o sacerdote não poderia mesmo tocar naquela pessoa que estava considerada imunda ali no chão. O levita, do mesmo modo, passa de largo. Mas passa aquele que é o miscigenado, vamos dizer assim. Passa aquele que é a mistura. Sabe por que o povo hebreu odiava os samaritanos? Porque quando Samaria foi sitiada, a Babilônia envia, a Síria envia para dentro da Babilônia pagãos, e institui cultos ali. Vêm pessoas de fora morar dentro de Samaria, e agora há uma mistura, judeus com pessoas de outras nações, jugo desigual, e aí começa a haver uma mistura entre os judeus. Começa a haver sincretização religiosa, uma mistura de culto, uma mistura de raça, e então este povo é rejeitado. Depois você lê lá o livro dos Reis. Agora esse povo passa a ser rejeitado. Bem como, em outra ocasião, também os samaritanos se levantam contra os judeus, e aí vai morar longas discussões. Mas este que é rejeitado, este que
os judeus não tinham comunhão com ele. Haja vista que quando Jesus Cristo chega no templo, chega no poço de Jacó, num dos poços de Jacó, lá em Samaria, a mulher se assusta. Por que você, sendo um judeu, vai falar comigo? Porque era natural que o judeu não comunicasse, desviava da calçada quando vinha um samaritano. Mas foi justamente o samaritano que socorreu o judeu. Foi justamente o samaritano quem foi lá, pegou ele, passou azeite. Por isso que é maravilhoso, né? O cristão precisa ter a presença do Espírito Santo na vida. Porque quando vê alguém caído, tem azeite para passar. O cristão não simplesmente taca mais pedra em cima, não, ele passa azeite, cura. E sabe o que ele faz? Cumpre o que foi lido aqui em Gálatas capítulo 6, traz para a enfermaria dos céus, porque aqui ele vai ser curado completamente, não simplesmente joga mais pedra ou descarta. É isso que o bom samaritano fez, passou azeite, passou ali o vinho, limpou, passou o curativo, leva para a enfermaria e diz: pago tudo o que precisar, e se tiver mais custo, eu venho pagar. Aí a pergunta de Jesus no final é: qual foi o próximo? Quem é o próximo deste? Quem é o próximo do judeu? O samaritano. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Aí alguém diz assim: mas certa vez Jesus disse assim: quando um irmão pecar 1, 2, 3 vezes, considera-o como publicano, pecador. Aí você fala, então quer dizer que se este irmão que pecou 1, 2, 3 vezes não tem remédio, então afasta-se dele. É isso? Não, você tem que olhar para a vida de Jesus. Olha o que a vida de Jesus nos ensina. O que Jesus Cristo fazia com os publicanos, pecadores, samaritanos, todos os rejeitados? Na primeira festa que Mateus, Levi, ao ser convidado para ser discípulo de Jesus, o que ele faz? Traz todos os publicanos e pecadores, senta-se no meio, e ali as pessoas chamam ele de beberrão, de pessoa que se mistura com os pobres, com pecadores. É justamente isso que Jesus faz. Ele traz para perto de si, ele não descarta. Isso é amor. Isso que Deus compartilhou conosco. A gente atrai e não expele. Que o amor de Cristo Jesus possa estar sobre a sua vida. Que o amor de Deus possa ser exalado através das nossas ações. E este atributo de Deus foi comunicado comigo e com você. Então que eu e você possamos esboçar esse amor de Cristo Jesus diariamente. Mas seguindo aqui, outro atributo de Deus, alguns atributos não são comunicáveis. Por exemplo, a onisciência, que é de conhecer todas as coisas. Antemão, antes de todas as coisas, Deus conhece tudo. E aí, irmãos, está uma discussão que muitas pessoas não conseguem compreender. Porque pelo conhecimento de Deus, pela presciência de Deus, Deus estabelece todas as coisas. Mas dentro deste conhecimento também, Deus, quando cria o homem e coloca ele aqui, ele dá algo maravilhoso para o homem: o direito de escolha, a liberdade. E isso está muito claro quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Deus deixa isso muito claro. Adão, eu estou te instituindo aqui, e eu vou dizer para você, você tem liberdade de comer todos os frutos desse jardim. Você tem liberdade de desfrutar de todas as coisas, exceto de uma, a do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, está aqui, só que você não pegue. Foi posto ali, ele vai escolher se ele vai obedecer ou não. Adão escolheu desobedecer, mas quem tomou a decisão não foi Deus, foi Adão. Só que pela presciência de Deus, antes da fundação de todas essas coisas, Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. E lá
antes da fundação. Cristo também, já sabendo disso, porque Ele também é o nosso Deus onisciente, Ele morreu por mim e por você. Antes que todas as coisas existissem, Ele já havia se entregado para mim e por você. É por isso que na semana passada, chegando aqui agora no versículo 7 e 8, nós falamos que Cristo Jesus é a nossa redenção. Porque pelo fato do homem ter liberdade e o homem escolher pecar, então o homem se entregou para o cativeiro do maligno. Mas o que é que Deus fez? Permitiu que o seu único da espécie entregasse a si mesmo e pagasse um preço alto. Um preço que valeu o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Um sangue que foi capaz de pagar o preço do pecado, a sentença que merecia o homem. Ele foi lá, resgatou-nos da mão do Satanás, do cativeiro, e nos deu liberdade. Só que Ele não só deu liberdade para o homem, porque Ele não é só redenção, Ele também é remissão dos nossos pecados, Ele também é perdão de todos os pecados, Ele nos lavou, o sangue vertido na cruz do Calvário foi suficiente para lavar as nossas vestes. Hoje, quando Deus olha do céu e olha para mim e para você, Ele não vê mais a mancha do pecado, Ele vê a marca do sangue sobre a sua vida. Isso é justificação de Jesus Cristo sobre a sua vida. Somente é capaz através de Jesus Cristo. É por isso que Paulo deixou bem claro: ninguém será salvo pelas obras. Nós não fomos salvos porque nós somos bons ou porque nós temos alguma coisa, mas porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado. E quando Deus está lá sentado no seu trono da graça, alguém erra, Jesus Cristo está à destra do Pai falando, Ele é o advogado, Ele diz: é meu filho, papai, é o Senhor que me deu, eu morri por ele, olha lá a marca do sangue. Deus olha e fala: está perdoado, está perdoado, está perdoado, tem nova chance de continuar. Então o Pai também é Deus de oportunidade, está sempre dando oportunidade. Isso nós enxergamos na Bíblia toda. Isso nós enxergamos na Bíblia toda. O livro de Juízes é maravilhoso. O livro de Juízes, do primeiro capítulo ao último capítulo, se não me engano 14, ele vai mostrar o Deus de oportunidade. No livro de Juízes nós encontramos as oportunidades que Deus dá para o homem, nós encontramos as batalhas espirituais que o homem sofre. Estudar o livro de Juízes é maravilhoso. Leia com atenção. Você vai ver grandes batalhas espirituais que se enfrenta na vida. Mas também você vai ver um Deus tão maravilhoso, que está sempre assim, de braços abertos, como aquele que está em cima da sacada, olhando: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. E quando o filho vem ensaiando o discurso, ele corre, não quer ouvir o discurso, lança no peito e dá um beijo no rosto falando: vinde, meu filho, para minha casa, porque eu tenho sandália nova, eu tenho anel novo, eu tenho para você também vestes novas. Este é o Deus de amor. É o Deus que eu e você servimos. E chegando aqui agora, no versículo de número 9, esse Deus que derramou abundantemente sobre nós a sabedoria e o entendimento, essa sabedoria não adquirida em cursos teológicos, não adquirida em faculdades, não adquiridas em extensões, não, essa sabedoria que vem do alto, Deus colocou em nosso coração através do Espírito Santo. É uma sabedoria para saber bem. Só é possível através do Espírito Santo em nós, com isso aqui, o entendimento. Porque Ele nos faz discernir. O Espírito Santo é a lâmpada que acende em nossas vidas e diz: opa, alto lá, pisa no freio aí, agora é hora de parar, agora é hora de prosseguir, agora é hora de ir para a esquerda, para a direita, não vá por aí. E é tão maravilhoso que a liberdade está na Bíblia toda. E algumas pessoas não conseguem compreender isso. Porque quando a Bíblia está escrito Deus elegeu-nos, Deus predestinou, algumas pessoas colocam isso aqui como absoluto, como sendo muitos robôs. Olha aqui, mais de 60 robôs aqui, que vão fazer aquilo que Deus determinar e pronto, acabou. Não. A Bíblia diz assim aos Hebreus: se o Espírito Santo de Deus falar ao coração,
não resista. Se a Bíblia diz para não resistir, é porque é possível resistir. Porque tem gente que está resistindo à voz do Espírito Santo. Quando João, narrando aquilo que o próprio Cristo mandou na ilha de Pátimos, e começa a falar com a igreja, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça. É porque tem gente que não quer ouvir. Tem gente que está descartando. Então nós temos liberdade em Cristo Jesus. É tão maravilhoso isso, que eu e você estamos em Cristo, em Deus, não porque fomos constrangidos por Ele para estar, mas porque compreendemos o tamanho do amor, desculpa a expressão, mas a desgraça que éramos e que estávamos, mas o amor dele foi tão grande, que arrancou nós de lá do charco de lodo profundo e colocou os nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Hoje você pode glorificar o nome do Senhor, hoje você tem esperança da glória, hoje você tem segurança, porque você está em Cristo Jesus. Hoje você pode olhar para todas as dificuldades que você atravessa e pode dizer, como o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 18, porque as aflições desse tempo presente nem se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Quem tem essa esperança de encontrar-se com Cristo Jesus, nós vamos encontrar e vai ser revelado algo maravilhoso para nós. A Bíblia diz que toda criatura geme pela expectação, quer logo que esse corpo aqui seja transformado, que nós alcancemos a plenitude. Só em Cristo, tudo em Cristo, precisamos de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu entrar aqui, que a hora vai. Glória a Deus. E aí, versículo 10, ele diz assim: de fazer convergir nele, versículo 9, perdão. Ele, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Que mistério é esse que Paulo está falando? Que mistério é este? O evangelho, a pregação? Não! Neste caso não é a pregação do evangelho. Não é este mistério da revelação das Escrituras. O mistério é o próprio Cristo Jesus vindo morrer por mim e por você na cruz do Calvário. É o próprio Deus descendo do céu e padecendo tudo o que padeceu, para que eu e você pudéssemos estar aqui, de mãos levantadas, não rendidas, mas em louvor e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Rendido sim, mas rendido voluntariamente, como os escravos de orelha furada, que voluntariamente se entregou para Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Nós nos rendemos, mas voluntariamente. Não como aquele que é constrangido por uma arma, por alguma situação. Nós nos rendemos porque Ele nos amou. Ele fez algo tão maravilhoso por nós. Não é o fato de ter nos dado uma roupa bonita, não é o fato de ter nos dado uma família bonita, mas é o fato de ter nos livrado do inferno. Não somente isso, mas garantido a salvação. Repetirei quantas vezes for necessário. Ele garantiu a salvação para você. Ele garantiu a salvação para você. Aleluia. Cristo é maravilhoso, irmãos. Em todo o tempo da história, Deus quis estabelecer um reino para viver com Ele. Em todo o tempo. Deus coloca Adão e Eva, e Ele dá ordem: cresçam, multipliquem, deem fruto. Eu quero estar com vocês. O homem peca, separa de Deus. Expele Deus, empurra Deus para fora. Faz assim, Tem até uma charge que roda por aí, que Jesus está fazendo força para entrar na casa e está todo mundo da casa segurando a porta. O pecado faz isso, não permite Deus entrar. Foi isso que o homem fez no jardim. Deus, através da sua infinita misericórdia, elege uma nação através de Abrão, e agora, através dessa nação,
para que a salvação pudesse ser vista e mostrada por todos os homens, porque aquele povo mostrava a Cristo Jesus. E Deus disse: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdote, meu povo, todos vocês serão bênção para esse mundo, para essa nação. Mas mais uma vez, pecado. Mas em Cristo Jesus, irmãos, por isso que a Bíblia diz: até o judeu precisa de Cristo, porque se não for por Cristo, não tem outro caminho. É por isso que ele deixou bem claro, ele colocou um artigo definido: eu sou o caminho, não existe outro meio de se chegar a Deus, tudo é por Cristo, tudo tem que ser em Cristo Jesus. Não é pelo pastor Wesley, não é pelo pastor Paulo, não é pelo pastor Pércio, não é pelo pastor José Wellington, não é por irmã fulano de tal, por profeta A, por profeta B, reverendos e reverendos, não, é por Jesus Cristo, o único autor e salvador da nossa vida. É o único que conduz o homem para o céu. Este é o caminho, maravilha, glória a Deus, aleluia. O caminho. Deus revelou esse mistério, o próprio Cristo expôs, colocou o próprio Cristo para nós, para mim e para você, a fim de que eu e você pudéssemos ser salvos. Isso é tão glorioso. Olha, ele vai continuar dizendo assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade. A vontade de Deus, como eu estava dizendo, é que todos fôssemos reino. E é tão perfeito o ato de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9 diz que Jesus foi tão perfeito, ele consumou tão bem feito, que o sacerdote precisava uma vez por ano entrar no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelo homem. Cristo, uma única vez adentrando no lugar santo dos santos, foi pleno, nos concedeu a salvação de tal modo, ao ponto que ele deixou o véu aberto e falou: agora vocês têm acesso livre, por mim vocês têm acesso a Deus total, é só entrar com confiança ao trono da graça, porque está disponível para você. E é tão completo isso, que quando Deus diz através de João, lá na ilha de Patmos, ele diz assim: e fiz de vocês em Cristo, capítulo 1, Deus restituiu-nos o que ele sempre quis, reis sacerdotes, para governarmos com ele, para governarmos com eles. Chegará esse dia, irmãos, chegará esse dia que nós estaremos governando com Cristo Jesus, aleluia, aleluia. A igreja de Deus estará com ele na glória, aleluia, aleluia, aleluia. Isso é maravilhoso. A vontade de Deus é essa. Oh, aleluia, que todos, hebreus, gentios, sem exceção, Jesus Cristo, Deus não estabeleceu uma classe específica de pessoas, não colocou um sujeito específico, não. Em Cristo, todos têm acesso a Deus. Basta aceitá-lo, recebê-lo, e você também terá acesso às riquezas da glória. Aleluia. Olha que maravilha. Ele nos revelou nele, segundo o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Esse seu propósito, fica bem claro, que não é um propósito absoluto de constrangimento, mas é o amor. O amor de Cristo nos constrange de tal modo que impele-nos a fazer aquilo que é correto. O amor de Deus é tão grande, irmão, sabe aquela situação que alguém faz algo para você sem você merecer, que você fica envergonhado e quer retribuir de alguma forma? O amor de Deus nos alcançou de tal modo que a única coisa que eu consigo fazer para tentar retribuir foi o que o salmista falou: meu Deus, o Senhor me alcançou de tal modo que o que eu vou fazer para te retribuir? Ele diz: que daria eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? O que é que eu posso dar? O meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração ao Senhor Deus.
Que o meu coração seja grato, que o meu coração seja de louvor ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz do Calvário, pela redenção da minha vida, pela remissão dos meus pecados, porque ele alcançou a minha família e tem uma promessa maravilhosa, que eu e minha casa poderemos entrar no céu de glória. E o propósito dele em amor, ele vem agindo, em amor, ele vem agindo. Vem agindo. Aqueles que não resistem são alcançados. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ele quer que todos, a mão dele é estendida para todos, todos. Mas infelizmente, alguns não querem. Infelizmente, tem um de um lado dizendo: não faz isso não. Olha só. Olha como é interessante a cruz. Os fatos que permeiam a cruz de Cristo, pendurado na cruz, vivo ainda, 2 ladrões. Quando você lê os evangelhos sinóticos, você vai observar que os 2 estão zombando de Cristo. Os 2. Os 2 ladrões estão tirando sarro de Jesus. Chega um dado momento que um deles, aceita, entende. É isso que acontece. Todos nós estávamos lá, zombando de Cristo, virando as costas para Jesus. Mas o Espírito Santo, pelo amor, nos convence do pecado e do juízo. Então nós compreendemos, falamos: Senhor, não tem como te resistir. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje ainda, você vai inaugurar o paraíso comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Quando todos são tirados lá do céu e agora é colocado no seio lá de Cristo Jesus, no paraíso de Deus. O outro não, mas foi escolhas. Escolhas. Liberdade. Você tem liberdade de adorar ou não ao Senhor. Você tem liberdade de servir ou não ao Senhor. Você tem a liberdade de vir à casa de Deus ou não vir à casa de Deus. Você é livre. Ainda que todos os homens te prendam, ainda que os homens tentam colocar uma mordaça na sua boca, ainda que coloque você na masmorra, como Paulo e Silas na prisão, presos por conta do Evangelho, lá as prisões não prenderam ele, porque no coração havia adoradores, e quando há adoradores, grilhões quebram, prisões tremem, terremotos acontecem, céu se abre, porque há pessoas gratas pelo que Deus fez na vida deles. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não estou nem conseguindo seguir o rumo aqui do estudo de Paulo, mas é maravilhoso. Versículo 10. Segundo o seu propósito, ele nos apresentou em Cristo, todas as coisas em Cristo. Em Cristo, de fazer convergir nele, tudo nele. O propósito de Deus é que toda a igreja, todo o povo, esteja nele, como sempre foi. Você observa isso também na oração sacerdotal. Ele já intercedendo por nós, ele diz que todos sejam um, ó Pai, como eu sou um em ti. Ele orando, para que todos sejam um em mim, como sou um em ti. Maravilhoso, aleluia. Glória a Jesus. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Irmãos, por isso que eu disse que a carta aos Efésios, ela é uma das cartas do apóstolo Paulo complexa, mas também muito completa. Porque se você olhar para essa palavra dispensação, no original aqui, ela é administração, ela é mordomia, mas Paulo não está dizendo administração aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, de modo a convergir nele, pela dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Ele está dizendo, nós o serviremos, ajuntaremos, seremos todos juntos, agarrados, trazidos para perto dele. Você e eu.
pelo amor, pela graça de Cristo Jesus, somos atraídos a Deus. Toda a criação é atraída a Deus pelo Espírito Santo. Há aqueles que aceitam, há aqueles que não. Mas quem aceita, goza de algo maravilhoso. Olha o verso 11. Conclui no versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, tudo é em Cristo Jesus. E olha isso. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Essa predestinação aqui, eu já disse, não vou ficar repetindo, não é absoluta, mas ele direcionou. É o que Pedro escreveu na sua primeira carta. Antes de todas as coisas, ele predestinou pela sua presciência, pelo seu conhecimento. Então, isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Ele predestinou-nos segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão, olha isso, esperamos em Cristo. Eu e você, queridos, fomos conduzidos a um propósito aqui, a um propósito de reunião, a um propósito de assembleia, a um propósito de comunhão, a um propósito de Deus que todos vivam entrelaçados de tal modo que seja é o corpo de fato. Isso se dará plenamente em Cristo Jesus. Ainda isso não foi revelado por completo, porque a nós que estamos em Cristo, temos este conhecimento, mas aqueles que ainda não estão, ainda não têm este conhecimento. Mais uma vez, que Deus estabeleceu esse projeto de salvação para todos, cabe a mim e a você deixar o Evangelho, a boa notícia, seguir. Não retenha a boa notícia com você. Não retenha a boa notícia na sua casa apenas. Compartilhe com vizinhos, compartilhe com amigos, compartilhe com parentes, compartilhe com aqueles que estão sendo levados à morte. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se ninguém se dispõe a ir? Eu e você somos portadores dessa boa notícia, dessa salvação, dessa tão maravilhosa graça que alcançou a mim e a você, mas existem pessoas precisando também ser alcançados. E o propósito maravilhoso de tudo isso é isso aqui, ó. Fomos feitos herança nele, a fim de sermos para louvor da sua glória. Esse é o propósito de tudo. O nome dele ser glorificado. Como assim? As pessoas verem Deus através de você. As pessoas verem Deus através da sua vida. As pessoas do mundo ver Cristo Jesus através de você. Eu gosto do texto de Gênesis capítulo 33, se eu não me engano, 32, lá quando Isaac, ou quando Jacó está com medo do seu irmão, e aí ele sai, divide toda a família, todos os bens, e vai de mansinho. Mas eles se abraçam de uma maneira tal, e depois ele diz assim: eu via o seu rosto, como se fosse o rosto de um anjo. Que as pessoas possam olhar em você e ver o rosto de Cristo Jesus brilhando através da sua vida, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele conclui assim: nós, todos, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É só para quem espera nele. Só para quem tem essa esperança. É triste, mas é uma realidade. Existem pessoas que não mais têm essa esperança e estão no meio. Mas vivem como se aqui fosse
o resultado de todas as coisas, a minha esperança continua no céu de glória. A minha esperança continua na promessa de Jesus Cristo. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele vai me redimir desse corpo, me livrar desse corpo mortal. E esse corpo será transformado e muito pronto eu estarei na glória com Cristo Jesus. Eu e você, vamos lá no céu de glória, conversar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias. Imagina que como será maravilhoso, irmãos, você chegar e conversar com Jó. Jó, como você suportou tudo aquilo, Jó? Que maravilhoso foi aquilo. Imagina você falar: Abraão, que fé é essa de entregar o próprio filho? Sadraque, como é entrar na fornalha de fogo? Que coisa maravilhosa. Imagina os diálogos no céu, irmãos. Não pense que no céu você vai sofrer de amnésia, não. No céu, irmãos, você vai ter a mente de Cristo transformada, mas você vai reconhecer os seus irmãos. Mas isso é estudo para outro dia. Você vai ter o seu corpo transformado, mas reconhecerá, lembrará das ações maravilhosas. O que não terá lá é pecado, inclinação para o pecado, porque lá todas as coisas ficaram para trás, o que é carne, o que é mal ficou para trás. Agora estamos transformados em Cristo Jesus. Mas e nos assuntos do céu, que coisa linda. Aqui o assunto é: comprei um carro novo, estou a fim de trocar a casa, querendo arrumar dinheiro, estou cheio de problema. No céu não tem isso, irmãos. Toda lágrima foi recolhida. Não produz mais lágrima o olho, porque não tem porquê, não tem tristeza. Agora é só louvor, adoração, glória, bendito seja o nome do Senhor. É só bênção. Eu imagino o céu agora, irmãos. Oh, aleluia. Que Deus volte hoje para buscar a sua igreja. Quem dera fosse agora. Tem um hino aí. Quem dera fosse agora eu ir para a glória, quando meu Deus voltar. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa nos encher de tal modo para nós ficarmos prontos para esse grande dia. Para esse grande dia. E quem dera fosse hoje. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja de forma especial.